Olá, eu convido vocês a assistirem este vídeo que vem a seguir. Ele é as imagens são de uma entrevista feita com o Felipe Zogby, é um youtuber especialista em gráficos e a entrevista original ela vai estar disponível em breve. Por hora, as imagens são do vídeo da entrevista, mas o som é gerado por inteligência artificial, interpretação feita pelo notebook LM. Curtam, vocês vão adorar. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de uma conversa com o Felipe Zogby, que muita gente conhece lá dos canais Shorts da Bolsa e Short Cripto. Isso aí. A nossa base aqui são os trechos de uma entrevista que ele deu para o pessoal do Irmãos Empreendedores, o Nelson, Gilberto e o Ronaldo. Exatamente. E a ideia é a gente fuçar um pouco nessa trajetória dele para tirar umas lições, sabe? Sobre empreender, sobre grana, como ele olha para o mercado. Que é uma jornada bem curiosa, né? Saiu de vender umas coisas, tipo, super simples na infância. Sim, tipo jornal, até gelo ele vendeu. E hoje tá aí analisando gráfico, falando de finanças na internet. A gente quer entender como essa virada aconteceu. Vamos lá, então. Olha, essa largada dele já chama atenção, né? Desde muito, muito cedo, ele já estava buscando um jeito de ganhar o próprio dinheiro. É o que ele conta, né? Trabalhava em mercado, desde que caminhava, palavras dele. Isso. E com os 11 anos, vendia jornal nas férias. E teve a sacada de vender saquinho de gelo filtrado a R$1 quando a família tinha uma sorveteria. Parece que ele sempre estava inventando moda, né? Sim, essa coisa de inventar alguma coisa para fazer, como ele mesmo diz, já mostra muito desse espírito empreendedor, né? Uma coisa meio nata. Totalmente. Mas o que me chama mais atenção nesse comecinho é a relação dele com a grana que ele ganhava. Porque ele guardava, tipo, tudo. Gastava quase nada. E não era nem pensando em investir, né? Pelo que ele falou. Era mais um apego. Exato. Ele mesmo admite que nem sabia direito o que fazer com o dinheiro. O barato era ver o dinheiro, saber que ele está ali para alguma compra futura que ele quisesse muito. Uma segurança, talvez. Antes de qualquer plano, primeiro essa segurança de ter o dinheiro guardado, para só depois vir a ideia de fazer ele render. Faz todo sentido. Essa base de segurança pode ter ajudado ele a ter mais estômago para arriscar depois, né? Provavelmente. E essa transição para o mundo dos investimentos, ela não veio do nada. Teve uns gatilhos bem fortes. É verdade. Coisas da vida pessoal misturadas com a economia, né? Isso. Ele menciona o falecimento da mãe, que o reaproximou do irmão, e foi o irmão que mostrou para ele o tal do point. Ele não entra em detalhes, mas parece que foi o primeiro contato com trading, com esse universo. Ah, aí que começou a faísca pelos gráficos. Pelo jeito, sim. Despertou a curiosidade, ele começou a estudar por hobby, mesmo ainda tocando uma padaria na época. E esse hobby virou quase uma necessidade quando a coisa apertou na economia, né? Foi o que ele deu a entender. Veio uma crise, a padaria sentiu, e ele mergulhou mais fundo nos gráficos para tentar entender os ciclos econômicos, o que tinha dado errado ali. Interessante como uma dificuldade virou motor para ele se aprofundar em algo que ele já gostava, né? Essa coisa de desafio, de entender gente. Exato. Ele fala que sempre gostou de coisa difícil, de observar comportamento humano. E os gráficos viraram um prato cheio para isso. E aí, vendeu a padaria, a paixão pelos gráficos já estava lá. O passo seguinte foi o digital, os canais. O que levou a isso? Olha, parece que foi uma mistura de coisas. Bem pragmático até. Primeiro, uma autoconfiança grande. Ele olhava outros canais e pensava, pô, eu faço melhor que isso. Essa é uma faísca importante para quem empreende, né? Achar que pode fazer diferente ou melhor. Com certeza. E junto com isso, claro, ele viu a oportunidade de negócio. Dava para ganhar dinheiro com anúncio, área de membros, talvez vender algum produto depois. A monetização, claro. Mas teve um terceiro ponto que parece ter pesado muito para ele. A preferência pessoal por trabalhar sozinho. Autonomia total. Ah, isso ele deixa bem claro, né? Gostar de fazer no tempo dele, sem ninguém. Exato. Ele até fala, né, que se alguém incomoda, ele aperta um botão, a pessoa some.
Isso mostra muito essa busca por controle do ambiente de trabalho. Faz sentido? Então juntou tudo. A habilidade que ele estava desenvolvendo na análise gráfica, a chance de negócio que ele enxergou e essa vontade forte de trabalhar do jeito dele. A internet foi o que tornou essa combinação possível. E falando da análise gráfica dele, ele bate muito na tecla que não é previsão, né? Muito. Ele fala que quem adivinha é cartomante. Para ele, o gráfico não é bola de cristal. É uma ferramenta para entender o quê? O comportamento. O comportamento das pessoas no mercado. Isso, o comportamento das massas para identificar onde pode ter valor, onde se posicionar, pensando mais no longo prazo, mas sabendo a hora certa de pular fora também. Não é acertar o próximo candle. Ele até compara o analista de gráfico a um médico olhando um paciente, né? Que com o tempo aquilo vira natural para quem se especializa. Exato. E ele ainda diz que tem uma facilidade pessoal para ver padrão desde criança, em nuvem, marca na parede. Essa visão de que o mercado é uma sucessão de padrões repetidos que acontecem de forma aleatória é bem central para ele. Os padrões existem, mas a ordem é caótica. Basicamente isso. Por isso não dá para adivinhar, mas dá para entender as probabilidades, os comportamentos que se repetem. E por trás desses padrões todos, ele tem uma teoria forte sobre o que realmente manda no jogo, né? A tal da informação privilegiada. Correto. Essa é uma peça-chave na filosofia dele. Ele acredita que quem tem a informação antes é que começa as grandes movimentações. E o ponto crucial, essas compras e vendas apareceriam no gráfico antes da notícia chegar para todo mundo. A notícia viria depois, quase para justificar o movimento. É essa a ideia. O que explicaria ele gostar tanto de usar gráfico limpo, fundo branco, só as barrinhas de preço e o volume lá embaixo. Para tentar ver só a ação do preço, sem ruído. Exatamente. Tirar tudo que é indicador, tudo que é média móvel, para focar no que o preço e o volume estão dizendo. É como tentar ler as pegadas dos grandes jogadores, sabe? Onde eles estão entrando, onde estão saindo. Uma tentativa de nivelar o campo de jogo usando a técnica para decifrar quem tem mais informação. É por aí. Mas ele mesmo reconhece que fazer isso no Brasil é outra história. Ele chamou o mercado daqui de totalmente esquizofrênico. Nossa, por quê? Pela influência enorme de fatores externos. Política, notícia daqui e dali, tudo mexendo muito com os preços. Essa esquizofrenia exige, segundo ele, uma agilidade ainda maior. Entendi. Então a estratégia tem que ser mais rápida aqui. Parece que sim. Usar o gráfico para pegar o sinal de entrada ou saída desses players grandes e agir rápido. A decisão final é sempre pelo gráfico, mas ele olha as notícias, a política, para entender o contexto, o porquê daquele comportamento que o gráfico está mostrando. É um filtro constante. Com certeza não foi um caminho fácil chegar até aí. Ele mesmo fala bastante sobre a importância de errar, de quebrar a cara. E as perdas do começo do mercado financeiro. Ele até diz que todo mundo, a não ser os mentirosos, perde dinheiro quando começa. É realista, né? O importante não é não errar, mas o que se faz depois do erro. E a reação dele é peculiar, uma teimosia que parece método. Como assim? Ele descreve o processo. Primeiro, ficar bravo. Ele odeia errar. Depois, vai estudar o erro, entender por que aconteceu. Aí ele tenta de novo, tenta fazer dar certo. Ah, ele não desiste de primeira? Não. Só depois de tentar muito, se ele concluir que não vale a pena mesmo, aí ele pensa em desistir. Mas primeiro ele quer fazer funcionar. É um ciclo. Raiva, estudo, tentativa e só então a decisão. É um aprendizado forçado quase. E ainda tem aquele detalhe. Qual? Que ele fica mais motivado ainda se alguém disser que algo não dá para fazer. Ah, sim. O desafio extra, né? Típico de quem gosta de provar que é possível. Bem empreendedor mesmo. E olhando para o agora, como ele está organizando as coisas, as prioridades dele? Ele tinha uma ordem bem clara na época da entrevista. Primeiro lugar, criptomoedas. Ele via ali uma janela de oportunidade melhor no momento, talvez algo mais passageiro, mas com potencial. Ok, e depois? Segundo, os canais no YouTube. Ele quer que eles se sustentem sozinhos, se paguem e vê potencial deles se retroalimentarem. E só em terceiro vinha a Bolsa Brasileira, que ele considera mais difícil, menos prioritária naquele momento. Interessante essa ordem. E a estratégia para os canais é bem
eficiente, né? Totalmente focada em escala, vídeo sem muita edição, capa meio padrão. A meta é clara: produzir muito conteúdo gastando pouco tempo por vídeo. Para quê? Para fazer os canais gerarem receita e ele ter liberdade para inventar a próxima coisa. E essa próxima coisa já tá na mira dele, inteligência artificial. Exato. Ele já estava mexendo com um projeto de montar uma plataforma de gestão de portfólio usando IA para ajudar a programar mesmo sem ser expert na área. Mostra de novo essa vontade de aprender ferramenta nova para tirar a ideia do papel, né? Sem dúvida. E a visão para daqui 10 anos? Canais consolidados entre os melhores, continuar buscando novas ideias e, uma coisa curiosa, ele não se vê morando onde está hoje. Quer mudar de ares. Falando em visão mais ampla, ele tem uma opinião bem dura sobre a educação financeira no Brasil, né? Bem dura mesmo. Ele fala que é zero, principalmente em escola pública. A crítica dele é que não ensinam as pessoas a fazer o dinheiro render, e aí o sonho vira passar num concurso ou depender de auxílio do governo. É uma crítica forte. Ele chega a sugerir que talvez exista um desinteresse em ensinar isso, para manter as pessoas dependentes? Sim, é uma visão bem crítica da estrutura. E isso amarra com outra ideia forte dele, que, no fundo, dinheiro é comportamento. Ah, lembre disso. Aquele exemplo hipotético de redistribuir a grana dos bilionários. Esse mesmo. Ele argumenta que, se fizessem isso, em 10 anos provavelmente os mesmos caras seriam bilionários de novo. Por quê? Não pelo dinheiro em si, mas pela mentalidade, pelas ações que eles tomam com o dinheiro. O jeito de pensar e agir. Então o problema não seria a falta de dinheiro para começar, mas a falta de saber o que fazer com ele, a disciplina. Exatamente. A disciplina de investir e, mais ainda, de reinvestir os ganhos. Os juros compostos trabalhando. Coisas que, na visão dele, faltam muito na mentalidade geral. Ele cita o exemplo do jovem que prefere gastar R$500 num tênis da moda do que investir. É a escolha entre a gratificação imediata e o benefício futuro, né? Perfeito. E segundo ele, é a soma dessas pequenas escolhas do dia a dia, esse comportamento consistente, que define quem constrói patrimônio no longo prazo. Por isso a educação financeira seria tão crucial para mudar esse cenário. Fazendo um balanço, então, dessa nossa análise da conversa com o Felipe Zogby, fica muito clara essa veia empreendedora desde cedo, né? Uma evolução na forma de lidar com dinheiro, saindo daquela poupança quase instintiva para algo mais estratégico, buscando entender o mercado. Sim, e essa capacidade de se adaptar é impressionante. Usar as crises, as dificuldades, como trampolim para aprender e mudar de rumo, como foi com a ida para o digital. E a filosofia de análise dele, bem particular, né? Focada em comportamento, nos padrões, mas sem querer ser vidente. A resiliência, essa teimosia de aprender com o erro. E essa visão bem crítica, mas ao mesmo tempo pragmática, sobre como o mercado funciona e sobre a falta de educação financeira por aqui. O que eu acho interessante é como ele junta um lado super prático, buscar eficiência, ganhar dinheiro, trabalhar sozinho, com uma paixão quase intelectual por decifrar as coisas, seja um gráfico ou um projeto novo com o IA. Essa mistura parece ser o que move ele, né? Parece que sim. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para quem está ouvindo, justamente sobre essa tensão que ele aponta entre quem tem informação privilegiada e quem tenta ler o mercado pelo gráfico. Será que a análise técnica, do jeito que ele pratica, focada em seguir essas pegadas dos grandes no gráfico, pode mesmo dar ao investidor comum uma chance de equilibrar um pouco essa desvantagem de informação que parece existir no mercado? Uma boa pergunta. Até que ponto essa leitura dos gráficos consegue realmente nivelar o jogo? Fica aí para pensar.